Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da duologia Ouro de Minas, da autora Ném Cristina. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E como já falei para vocês, vou trazer uma duologia que tá imperdível. Vocês têm que conferir. Apresento então o primeiro, que é Vingança. Vamos conhecer essa história em 330 páginas. Bem, aqui, gente, nós vamos conhecer Romeu. Hoje ele tem 30 anos, mas ele já teve dois baques em sua vida. O primeiro baque foi quando ele perdeu a sua mãe, alguém que lhe dava carinho, alguém que lhe dava atenção, já que o seu pai era aquele italiano mais frio, aquele italiano no qual ele simplesmente gostava assim da sua esposa, mas não era de demonstrar. O seu filho é a mesma coisa. Ele podia até gostar do filho, mas ele não demonstrava nenhum tipo de afeto. E foi nesse dia que ele acabou descobrindo que ele não poderia demonstrar sentimento nenhum, porque o seu pai deixou claro: demonstrando sentimentos, você se torna um homem fraco. O segundo baque foi quando, aos 14 anos, ele viu a família ruir de vez. O seu pai era dono de uma mineradora no Brasil e, por conta de algumas ações, acabou perdendo tudo. Ele acabou perdendo toda a fortuna, o nome, o respeito, e isso fez com que eles acabassem sendo escorraçados do Brasil por conta do que fizeram na mineradora deles. Tá? A pessoa que foi dita como responsável, ele acabou morrendo na situação. E com isso, ele, juntamente com o pai dele, decidiram que ele usaria alguém da família Moraes para que pudesse recuperar não somente o dinheiro, como o prestígio, e assim fazer com que aquela família pagasse por tudo que eles fizeram. Passaram-se 16 anos, no qual ele, juntamente com seu pai, planejaram ali uma maneira de destruir a família. A maneira encontrada foi através de Isabela, a garota que hoje tem 19 anos e mora com seus tios, porque ela havia perdido sua mãe e depois perdeu o seu pai. Já a nossa Isabela, gente, ela é um doce de menina. Ela é aquela uma que mora com os tios, ela faz de tudo para poder agradá-los, porque ela entende que eles a acolheram no momento que ela era sozinha. Ela é uma menina que ela gosta de ir no orfanato, ela gosta de ajudar as pessoas. E tem o Noah, que é um menininho que ela é apaixonada por ele e ele é apaixonado por ela. Ela é aquela uma que não é de ficar namorando, ela é aquela uma que estuda artes porque ela quer abrir uma galeria juntamente com a sua melhor amiga. Então, assim, gente, ela leva uma vida bem tranquila, nada de luxo, ela não é aquela uma que fica esbanjando, ela é muito tranquila mesmo. O nosso Romeu, ele acaba fazendo ali uma investigação na vida dela, então ele vê que ela é uma menina simples, mas ele coloca na cabeça dele, por conta da vingança, que ela merece ser usada sim, que ela merece ser destruída sim, porque ela usufrui de todo o dinheiro que foi roubado deles. Ele acredita nisso. Só que desde o primeiro momento, desde ali do primeiro momento que ele coloca o plano em prática, desde o primeiro momento que ele se encontra, que é um momento assim muito caliente entre os dois, porque o nosso Romeu, gente, ele é um italiano de presença, entendeu? Ele é aquele homem que você olha e fala: misericórdia, isso não existe. É aquele deus grego, com aquele olhar penetrante, com aquela sombra de mistério. Gente do céu, ele é tudo de bom.com, gente. E aquela voz, e a forma que ele chega, não tem como não se apaixonar. Eu já estou apaixonada pelo cidadão. E ele faz isso, ele joga muito bem esse jogo de sedução para cima da nossa Isabela. Ela vai ficar de quatro? Óbvio, gente. Se eu tô, imagine ela que tá ali com ele. Só que você começa a notar desde o começo que ele fica atraído por ela de verdade. Ele é um homem muito quente, ele é um homem que adora mulheres, ele vive na ponte aérea Itália, Brasil, Rússia, porque ele vive fechando negócios, porque ao longo desses 16 anos ele trabalhou arduamente, juntamente com o seu melhor amigo e sócio hoje, Luca,
para poder abrir uma destilaria de uísque. Então ele fecha vários negócios, ele é um homem muito importante. Dinheiro já nem é mais o caso, porque ele tem muito mais dinheiro do que tinha na época que perderam tudo. A história mesmo é que eles recuperem o nome deles e coloquem essa família Moraes na lama, que é o lugar deles. Pelo menos essa é a visão dele. Então, só que desde esse primeiro momento que eles começam a se interagir, você começa a perceber que ele está sentindo algo por ela. Tanto que ele se torna um impaciente. Gente, ele tem uma amante meia fixa na Itália. Então, toda vez que ele tá na Itália, ele tá com essa garota. E ele é um homem dominador. Ele é aquele homem que as coisas têm que ser do jeito dele. Só que quando ele começa a se envolver com a Isabela, ele perde o interesse nessa garota que fica lá na Itália. A partir desse momento, ele não fica mais com ninguém. Aquela brincadeira de 5 contra 1 ali, minha filha, faz parte da vida dele agora. Porque ele espera o momento dela. Ele não força ela a ir pra cama com ele. Por mais que ele esteja louco por isso. Porque a nossa Isabela é uma menina bonita. É uma menina atraente. É baixinha. Mas é uma menina que é bem sexy. E isso faz com que ele fique com tesão todas as vezes que está com ela. Mas ele vai com calma. Ele deixa ela ditar a regra. Então, assim, ele é um homem que ele não é muito fã de ficar beijando na boca, mas ele adora beijar a boca dela. Ele deixa ela beijar muitas vezes com calma, com carinho. Muitas das vezes ele vai meio selvagem, meio bruto, que é o que ele gosta. Mas em outras ele deixa ela comandar, que é algo que ele nunca aceitou que mulher fizesse. Então você vai perceber que sim, ele tá muito interessado. E eu meio que nem culpo tanto ele por estar usando ela. Porque assim, não é que eu tô passando pano pra ele, gente. Mas é que quando eles começam a se envolver, quando ele consegue sim levar ela pra cama, quando ele consegue sentir o sabor dela, quando ele fica mais alucinado por aquela garota, ele começa a ter algumas dúvidas. Ele começa a querer repensar em uma outra forma de fazer com que aquela família seja destruída, mas que de repente não ela. Só que todas as vezes que ele tá com a cabeça meio focada em como resolver essa bagunça toda, o pai dele entra em ação, dizendo para ele que ele tem que focar, que ele não pode perder a oportunidade, como que tá a situação. Ele fala, a situação tá tranquila, pode ficar tranquilo, tudo vai correr do jeito que a gente planejou. Ele não conta detalhes para o pai dele, só que o pai dele sempre finaliza. Não me transforme em vilão dessa história. Não me transforme em vilão dessa história. E isso fica na cabeça dele, fazendo com que ele leve o plano até o final. Gente, eles vão ter muito momento intenso. Ele vai ter muito momento no qual ele vai defender ela, no qual ele vai ser carinhoso com ela, no qual ele vai tratar ela assim como uma princesa, no qual ele vai enfrentar a Júlia, que é a prima dela do mal, que vive infernizando ela. Ele vai enfrentar o tio dela para tirar ela da casa dele num determinado momento. Mas tudo isso que ele faz, por mais que o Luca fala para ele, né, que ele tá se envolvendo, ele fala que não, que é por conta do plano, ele fala, tudo bem então, mas não diga que eu não te avisei. Isso não vai terminar bem. A vingança nunca faz com que um lado seja vitorioso. Então, tome cuidado. E ele fala, pode ficar tranquilo. Vai desenrolando a história, onde tem muitos acontecimentos, até que vai chegar o momento do golpe final. Ele consegue se casar com ela. Ai, gente, é nesse momento que eu começo. Ai, eu quero bater tanto nele, mas eu quero bater tanto nele. Porque assim, gente, ele já tá envolvido demais com ela. Ele já tá. E ele pega, casa, leva ela então para a Itália. Só que antes de levar para a Itália, ele faz questão de dar uma noite tão romântica, uma noite tão intensa, uma noite tão inesquecível para aquela garota, que aquela despedida não é só para ela, também é para ele. Fica nítido que ele está querendo se despedir dela. E quando chega na Itália, que ela acredita que vai conhecer o pai dele, que acredita que vai conhecer, né, a Itália, fazer turismo com aquele homem maravilhoso, ele dá o golpe final. O pior é que ele foi tão covarde que ele não conseguiu olhar nos olhos dela. Ele não conseguiu dizer quem era ele. Ele não conseguiu jogar na cara dela tudo que ele sempre planejou. Ele usou de um meio tão frio, de um meio assim tão distante, que ela ficou arrasada. Ela ficou assim no chão. Ela ficou, gente, realmente destruída. Só que enquanto ela estava ali sendo destruída naquela casa onde ela acreditou que ia viver momentos felizes, ele estava no seu escritório pensando nela, tentando entender aquele sentimento que estava batendo dentro dele. E a hora que ele percebeu que é porque ele estava apaixonado por aquela mulher, ele decidiu, eu vou voltar para casa
e vou fazer com que ela me escute. E tomara que ela esteja dormindo ainda, que assim eu vou acabar com tudo isso e eu vou começar uma vida nova com ela. E depois eu resolvo com meu pai. Mas quando ele chega em casa, olha, naquele momento eu me compadeci com ele. Naquele momento eu fiquei triste por ele. Porque quando ele chega em casa, ele vê todas as provas que levam a culpa toda ao pai dela, toda esparramada na mesinha do centro. Ele percebe que ela viu, que ela descobriu. Ele percebe que a passagem de volta para o Brasil que ele comprou para ela não está ali. Então, sim, ele tem certeza que ela foi embora. Ele começa a ficar desesperado, porque naquele momento, gente, tudo que ele quer é ter aquela mulher de volta. Só que nada o preparou para o que vinha a seguir. Se a perda da mãe dele foi intensa, foi sofrida, se a perda da fortuna, do nome, foi difícil, naquele momento, tudo que ele estava perdendo foi 10 vezes pior o sentimento que ele estava sentindo. Primeiro, ele descobre algo da própria Isabela, fazendo com que o mundo dele despenque. Segundo, ele vê o seu pai, Luca, e o pai de Luca entrando na sala dele, o olhando e vendo ele destruído no chão, chorando igual uma criança. E naquele momento ele disse: foda-se, não importa o que meu pai diga, eu vou mostrar o que eu sinto. Eu estou arrasado e ele tem culpa nisso. Mas quando ele olha no olhar do pai dele, nada, gente, preparou ele para aquilo. Ele não sentiu a vitória. Ele não sentiu que o pai dele estava feliz. Ele não viu o sorriso no rosto do pai dele. O que ele viu foi um olhar de culpa. E o que o pai dele diz a seguir, gente, olha, o que o pai dele fala faz com que ele levante do chão, que ele tá... Gente, ele tá no chão, literalmente. Levante com uma fúria que ele nunca sentiu na vida. E parta pra cima do pai dele. Ele é segurado pelo Luca, que não deixa ele fazer uma besteira. Mas como desgraça pouca é bobagem, nunca tá tão ruim que não possa piorar, Luca recebe um telefonema. Que ele fica pálido naquele momento. Romeu toma o telefone da mão dele e escuta. A única coisa que ele escuta que o outro lado diz é: sinto muito. Ele só pergunta: sente muito pelo quê? E o cara diz o que aconteceu. Pronto. Ali ele perde o chão de vez. Ali o desespero toma conta dele de vez. E ele decide: estou voltando para o Brasil. Não importa o que digam, não importa o que façam, eu vou para o Brasil agora. E aí, galera, termina então o primeiro livro, ele tendo esses 3 baques. Foram 3 socos, assim, de uma forma tão intensa, que vai ficar marcado na alma dele pro resto da vida. Porque uma coisa é fato, não basta só a Isabela perdoá-lo. Ele vai precisar se perdoar por tudo que ele fez com ela, por tudo o que ele causou a ela. E agora, sabendo o quanto ele está apaixonado, o quanto ele não vive sem essa mulher, ele está decidido a reconquistá-la. Não importa o que ele precise fazer. Mas digo para vocês que lendo o segundo, você vai ver como não será fácil. Ele vai ter que rebolar e muito, muito, para conseguir o amor e principalmente a confiança dessa mulher de volta. Então eu vou deixar vocês com Vingança, que é maravilhoso. E digo para vocês, leiam, porque vocês vão amar como eu amei. E agradecer muito a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.